Seja bem-vindo a este canal, uma alegria sempre estar com você e podermos juntos testemunhar a vida dos santos. E hoje não temos nada menos, nada mais do que São João da Cruz. Vale a pena conferir, se você chegou pela primeira vez, seja ainda mais bem-vindo e, sobretudo, aproveite aí para aprofundar nos conteúdos de espiritualidade. Se você gosta disso, se inscreva para também você receber esses conteúdos, estar sempre aí conectado quando aparecerem mais conteúdos de espiritualidade. Vamos juntos para o santo de hoje. Bom, São João da Cruz tem uma história lindíssima que vai nos mostrar toda a força e toda a graça de Deus. Este homem que tem uma capacidade intelectual extraordinária, uma capacidade de organizar os seus pensamentos e de trazer para nós de uma forma bem assim, vamos dizer assim, organizada, o pensamento espiritual. Não dá para imaginar a origem muito simples e pobre da qual ele teve, as situações da qual ele passou na sua mocidade. Bom, os seus pais nascem esse relacionamento entre eles, um relacionamento de amor, mas com muitas desigualdades. Afinal de contas, o seu pai tinha uma condição muito boa financeiramente, de uma família nobre, e a sua mãe já era de uma condição muito precária. E este amor aconteceu. Lógico, a família do pai não aceitou essa condição. Assim, o pai resolve deixar a família e toda a fortuna em prol deste amor. Daí você reconhece já a capacidade de abnegação, a capacidade de renúncia por um amor maior. Isso tem muito a ver com a espiritualidade de São João da Cruz. Deixar tudo por um amor maior. Bom, e aí eles deixam, começa a criação dos seus filhos, eles vão serem 3. Porém, o que acontece? O pai veio a falecer. Isso deixou a situação da mãe muito difícil. Ela vai procurar ajuda, praticamente lá suplicar ajuda à família do pai, pelo menos para que acolhesse as crianças, para que as crianças não passassem dificuldade. Mas a família não faz isso. Ela acaba deixando um filho com outro, para tentar suprir e tentar arrumar recursos. Com muita dificuldade, o filho passa por muitas provações, então aquele que era mais velho vai começar já uma vida de poder buscar isso, através do serviço. E tudo isso vão acontecendo os fatos. Acredita-se que um dos irmãos tenha até mesmo falecido por causa da dificuldade financeira e fome. Então você imagine o quanto sofreu essa família. João começa a frequentar um colégio jesuíta, com esta ajuda, vamos dizer assim, dos religiosos. Lá descobrem que ele tem esse desejo, esse talento para o cuidado do altar, se encontra ele também com a vida religiosa, começa a participar do Carmelo, então ele começa a entrar nessa vida religiosa, que de certa forma também vai ajudá-los, porque, enfim, a família passou por muitas dificuldades, conseguiu se estabilizar, mas não que se estabilizou em uma situação boa, mas numa situação de penúria, mas o suficiente para sobreviverem. E assim, quando ele faz este caminho religioso, vai estudar numa das grandes faculdades da época, que era Salamanca, de um grande conhecimento, e ele responde a esse conhecimento, isso que é muito bonito da parte dele, mas sempre um jovem despojado, muito radical nas escolhas. Ele opta como nome religioso de adotar a cruz, São João da Cruz. Isso segue ele com um amor, com uma intensidade muito grande. Enfim, ele queria depois participar, viver uma vida de maior radicalidade, maior entrega a Deus. Pensou em sair do Carmelo para ir ali para os Cartuchos, que é uma ordem que tem mais silêncio, mais ascética, vamos dizer assim, mais rigorosa, mas ele foi alcançado pelo coração de Santa Teresa d'Ávila, que já era mais velha do que ele, já tinha começado a reforma no Carmelo, propondo essa reforma no feminino, e aí, dialogando com ele, propôs essa reforma também alcançasse o ramo masculino. E ali começa essa relação de diálogo, essa relação de crescimento. São João aceita essa proposta, vai para um lugar muito afastado, uma casinha, com um lugar totalmente de abnegação. Foram praticamente homens que mendigaram. E assim começam a chamar a atenção, porque era inevitável que acontecesse algumas comparações. Afinal, eles andavam praticamente ali sem descalços, sem qualquer estrutura, eram pessoas que mendigavam aquilo que precisava.
enquanto os outros tinham toda uma estrutura. Então começou a aparecer a diferença entre os descalços e os calçados, vamos dizer assim, entre o Carmelo e aquele Carmelo que agora estava sendo reformado. E ali começava o povo a dizer, né, os pobres e os ricos, os santos e os pecadores. Então é lógico que tudo isso gerou ciúmes, problemas, inveja, e acreditavam então que São João queriam justamente destruir a ordem, que não era uma obra de Deus, mas uma obra do mal, para destruir a ordem do Carmelo. Seus irmãos prenderam ele, maltrataram, queriam que ele renunciasse à reforma, mas ele não voltou atrás, ficou preso num cubículo que praticamente tinha só uma janelinha, e ali você entende da onde nasce sua obra, A Noite Escura. Ele só tinha nas suas mãos o ofício, foi a única coisa que ele tinha, e passou ali muitas vezes. Imagine vocês que ele só saía dali para ir muitas vezes no refeitório e ali ser caluniado na frente dos outros e maltratado na frente de todo mundo. Alguns narram que quando ele sofria muitas vezes no flagelo, alguns pensavam, mas será que é isso? Que Deus quer isso? Por que estão maltratando um homem que nem sequer abre a boca? Né? Isso gerava também questionamento daqueles que viam aquele espetáculo, né, de uma tentativa de que ele renunciasse à reforma. Enfim, ele foge, começam-se novas etapas, ele também ajuda depois no Mosteiro da Encarnação, que é o mosteiro de origem de Santa Teresa d'Ávila, faz florescer a vida espiritual ali naquele mosteiro. Depois ele vai fazer toda essa caminhada aonde vai orientar, conduzir e vai viver uma vida de muita radicalidade. Se diz que ele vai se debilitando, vem a doença, vem as enfermidades. Perguntam para ele, por exemplo, aonde ele queria ir, já tinha uma estrutura agora já montada, já tinha as primeiras fundações. E ele escolhe também ir para o mosteiro, lá para o lugar aonde tinha uma pessoa que tinha mais dificuldade com ele. Até no fim da vida, ele praticou a abnegação. Ele renunciou o lugar mais cômodo para ir para o lugar onde ele sabia que aquela pessoa, o responsável daquela casa, não o trataria bem. É assim, ele vai fazendo tudo isso, ele vai conduzindo. No dia da sua morte, quando ele reza o ofício, ele disse, vai brincar que vai rezar agora o ofício no céu. Ou seja, tinha aquele conhecimento de que tinha chegado a sua hora. Deixa um legado impressionante de vida espiritual. Um homem que, sem dúvida, viveu uma intimidade com Deus e soube trazer ela também a cada um de nós. Se você não teve contatos ainda com as obras de São João da Cruz, vale a pena. Já tem aí no canal conteúdos, né, voltados aí para essa espiritualidade, pode te aprofundar. Aproveita hoje um pouquinho e se aprofunda neste conteúdo. Enfim, ele falece entre o dia 13 e dia 14 de 1951. Como eu disse, vai dizer, agora vou celebrar, vou recitar o ofício divino no céu. Depois ele vai ser beatificado em 1675 pelo Papa Clemente X e canonizado em 1726 pelo Papa Bento XIII. Vemos aí esta caminhada e esse também processo de chegar aos altares da igreja. Pedimos a ele a intercessão, a audácia, sobretudo essa capacidade de abnegação que sempre nos leva a despojarmos de tudo para encontrar realmente aquele que é único e no fim é o tudo em todos. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.